Olá pessoal, tudo certo? Essa semana então nós vamos aprender sobre a próxima parte do conteúdo que é a probabilidade e regra do E. Mas antes, tá? Eu preciso refrescar a memória de vocês quanto ao fatorial, tá? Que é uma, uma, uma operação matemática que a gente tem uma representação aí e que o pessoal às vezes não está lembrado ou até pode não ter tido contato com isso e é necessário saber para a gente continuar a operar com o nosso próximo conteúdo. Então é o seguinte, ó, como é que a gente pensa no fatorial? O fatorial, tá? Ele é representado por uma exclamação ao lado do número, tá? Essa exclamação significa que o número multiplica o seu anterior, que multiplica o seu anterior e sempre o inferior, tá, gente? Então, se eu estou pensando no anterior inferior, do 10 é o 9, o anterior inferior do 9 é o 8, e assim sucessivamente, tá? Eu vou multiplicar até o 1. Então, vamos dar um exemplo. O fatorial de 3, por exemplo, é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então, o fatorial de 3 é 6. O fatorial de 5, por exemplo, o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial de 5, então, é 120, certo? Vejam como o fatorial de 3 e 5 já é um número bem superior ao fatorial de 5 ao fatorial de 3, certo? Vamos pensar no fatorial de 10 aqui. Então, a gente vai fazer a multiplicação 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu tenho um número de 3.628.800, tá, gente? Então, para vocês verem como o fatorial de número até pequeno, como 10, já produz um número expressivo como resultado, tá certo? Então, vamos lá. A divisão, então, com o fatorial, tá? E uma fração com dois fatoriais, tá? Um em cima no numerador e outro embaixo no denominador, tá? Nós podemos abrir o fatorial até que fique divisível, tá? Abrir o fatorial de cima, tá? Até que fique divisível pelo fatorial que está no denominador, que fica embaixo, ou vice-versa também, tá, gente? Tá? Então, eu posso abrir o fatorial que se o maior fatorial estiver embaixo, eu vou abrindo ele, tá? Até que ele se iguale ao fatorial de cima, eu posso cortar um com o outro, tá? É uma maneira de simplificar. Vamos aos exemplos. Fatorial de 5 dividido por fatorial de 3. Então, fatorial de 5, eu posso abrir ele. Abrindo ele, eu só preciso abrir ele até o fatorial de 3. Porque o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por quê? Porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu abro o 5 fatorial até 3 fatorial, e como eu tenho 3 fatorial em cima e embaixo, eu corto um com o outro, tá? E aí eu fico com apenas a multiplicação do numerador, tá? 5 vezes 4, 20, dividido por 1, que eu subentendo que fica 1 embaixo aqui, né? 20 por 1 é 20, certo, gente? Aqui, por exemplo, 6 fatorial dividido por 2. Tá? 6 fatorial eu vou abrir, dividido por 2 fatorial, tá? 6 fatorial eu vou abrir até o 2 fatorial, tá? Perdão, aqui não é 6, tá? É 5 fatorial, tá? Então vai ser 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60, tá? Dividido por 2 fatorial, que dá... dividido por 2 fatorial. Então, como eu abri até o 2 fatorial, eu corto o 2 fatorial de cima com o de baixo, 5 vezes 4 vezes 3 dá 60, tá? 60 por 1 dá 60. 5 fatorial, tá, gente? Aqui não é 6, é 5, tá? 5 fatorial por 2 fatorial dá 60, certo, gente? Vamos aqui o próximo exemplo. 8 fatorial por 5 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, tá? Dividido, tá? Por 5 fatorial, tá? 5 fatorial dividido por 5 fatorial, tá? Eu corto um com o outro, tá? É como se dessa divisão desse 1, tá, gente? E eu tenho 8 vezes 7 vezes 6, que dá 336, tá? 336 por 1 dá 336, tá certo, gente? Vamos ao 8 fatorial, tá? Agora, o 8 fatorial, ele está sendo dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. Posso ter uma multiplicação de 2 fatoriais e fazer as substituições cortes? Posso. Eu vou fazer qual é o método que eu vou utilizar. Eu vou pegar o 8, eu vou abrir até
o fatorial maior de baixo, tá? Então, vou abrir o fatorial de 8, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, tá? E esse fatorial menor, eu vou abrir ele por completo, 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu corto 5 fatorial com o 5 fatorial embaixo que ficou, tá? E faço 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, dá 336 por 6, dá 56, tá certo, gente? Essas são as operações por fatorial que vocês precisam saber para ver o nosso próximo conteúdo, que é a probabilidade regra do E, tá, gente? Então, mesmo conceito da matéria anterior, tá? Que eu tenho uma fração, tá? Em que eu coloco em cima, no numerador, o que o enunciado pede, deseja, tá? A quantidade dividido por tudo que pode acontecer. Por exemplo, vou sortear o número 2 no dado. O dado tem 6 faces, certo? E o 2 é uma face em 6, então vai ser uma face, é a que eu quero. Quantas faces eu quero? Uma, entre 6 que pode acontecer. Então, vai ser 1/6 de probabilidade de chance, tá? De probabilidade de que eu consiga tirar o número que eu quero, tá certo, gente? E aqui nós temos esse quadrinho aqui, tá? Porque a regra do E enseja a multiplicação das frações. Antes nós tínhamos a soma das frações e a subtração dos elementos comuns. Agora nós vamos ter a multiplicação das frações vezes também a permutação, tá? E eu vou explicar para vocês primeiro o que é com reposição e sem reposição, tá? Vamos pensar em sorteio, tá? Eu tenho lá numa determinada urna, tá? Um número X, tá? Um número de 10 bolas para sortear, certo? Então, o que acontece? Com reposição, eu sorteio uma bola, vejo o resultado, vejo qual bola eu sorteei e jogo ela de volta na urna para fazer o próximo sorteio. Então, eu estou repondo a bola sorteada. Sem reposição, eu faço o quê? Eu sorteio uma bola na urna, vejo a bola sorteada, anoto o resultado e deixo essa bola sorteada de fora da urna. Então é sem reposição, eu não jogo ela de volta depois do sorteio, certo? E procedo para o próximo sorteio, certo? E aí depois, eu tenho com ordem de sorteio que eu quero, tá? Primeiro eu quero sortear a bola amarela, depois eu quero sortear a bola verde, depois eu quero sortear a bola azul, certo? Então, e nesta ordem, então tem que ser primeiro a amarela, depois tem que ser a outra a verde, depois a última tem que ser a azul. Então, o exercício vai dizer, tem que ser feito esse sorteio nesta ordem. Aí ele vai dizer, se ele for nesta ordem, a gente então não tem que permutar. Por quê, gente? Porque a gente não precisa se preocupar com a ordem tem que ser aquela dada. Porém, se ele não disser que tem que ser nessa ordem, ele pode ser em qualquer ordem. Eu preciso sortear uma amarela, uma preta e uma verde. Se for primeiro a verde, depois a amarela, depois a preta, ou primeiro a preta, depois a amarela, depois a verde, ou qualquer outra ordem que possa ser configurada dentre esses três sorteios, dessas três cores, então eu não preciso, eu não tenho ordem, mas eu tenho que permutar, tá, gente? Então, por quê? Porque aí eu tenho que fazer, as chances aumentam porque eu não estou necessitando de ordem, pode ser em qualquer ordem. E assim serve para os sorteios com reposição e os sorteios sem reposição, tá, gente? Depois eu vou ter uma explicação para vocês por que com reposição é diferente sem reposição. Sendo que, se for com ordem, eu não permuto tanto no com reposição quanto no sem reposição. E se for sem ordem, eu tenho que permutar tanto no com reposição quanto no sem reposição. Tá certo, gente? E o que é a permuta, gente? A permutação é isso aqui. Vocês lembram lá dos exercícios com fatorial que eu acabei de relembrar com vocês? Tá aqui porque que eu ensinei o fatorial para vocês, tá? Vamos pensar num exemplo, tá? Essa permutação aqui, ela está significando o seguinte, que eu vou sortear 1, 2, 3, 4, 5 bolas, e dentre essas 5 bolas, tá? 3 são pretas e 2 são verdes, certo, gente? Então, o que vai acontecer? Para montar esta permutação, tá? A permutação é o quê? Eu tenho 3 pretas e 2 verdes, mas eu posso ter 2 verdes e 3 pretas, ou posso ter uma verde, 3 pretas e outra verde, ou eu posso... Então, vai variar a ordem. Quando variar a ordem, tá? Isso é, eu tenho que considerar que as bolas vão sair em qualquer ordem, eu tenho que permutar. Isso é, vão aumentar as chances de que saia essa configuração, tá? Em qualquer ordem. Por isso que eu tenho que montar essa conta com os fatoriais, tá, gente? Então vamos lá. Primeira coisa, uma macete bem fácil para montar a permutação. Quantas bolas eu vou sortear? 5 bolas. Então, fatorial de 5, pronto, tá?
dividido. Quantos P's aqui, ou quantas bolas são iguais? Quantas bolas? Então, eu tenho 3 bolas iguais, tá? Pretas, vezes 2 bolas iguais verdes, certo, gente? E é assim que eu montei tanto que se eu somar o 3 mais 2, eu tenho 5, tá, gente? Então, é dessa forma, tá, que eu posso confirmar se a minha permutação está certa. Somando os dois números de baixo, sem considerar o fatorial, tá, gente? Só somando os dois númerozinhos de baixo, eles vão ter que ser igual ao de cima. Por quê? Porque essas 5 bolas são compostas de 3 pretas e 2 verdes, tá certo? E agora eu vou fazer o quê? O macete da permutação. Vou pegar o 5, vou abrir o fatorial de 5 até 3 fatorial, e esse 2 fatorial eu vou abrir embaixo, tá? Para poder fazer a divisão. Então, 5, abrindo o fatorial até o 3, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que eu corto o 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo que já tinha, tá? O 2 vezes 1 é 2, 5 vezes 4 é 20. Então, 20 dividido por 2, a permutação, então, é 10. Esse número aqui, 10, que eu vou multiplicar pela minha fração que eu estou montando. Certo, gente? Então, vamos ao primeiro exemplo que agora vocês vão entender. Primeiro exemplo, tá? Uma urna possui 10 bolas, 5 bolas brancas, 3 bolas pretas, 2 bolas amarelas. Calcule a probabilidade de sortear 2 bolas brancas. Ô, professor, mas só um pouquinho, ele não está dizendo que é nessa ordem, então tem que permutar. Por que não tem permutação aí no cálculo? Porque é o seguinte, gente, se a gente pensar que eu tenho 2 bolas iguais, eu tenho 2 fatorial, certo? Que são as 2 bolas que eu vou sortear, dividido por quantas bolas eu tenho igual? 2 fatorial. 2 fatorial dividido por 2 fatorial não é 1, tá? É. Então por isso que eu não vou nem colocar a permutação aqui, porque eu dividindo, eu sorteando elementos iguais no sorteio, tá? Se for todos os elementos forem iguais, eu não preciso fazer permutação, porque ele já está considerando isso. Porque a conta vai dar 1 e qualquer fração multiplicada por 1 vai ser ela mesma, tá certo, gente? Então vamos lá, probabilidade. Vamos montar. Então assim, ó, 2 bolas brancas. Eu tinha 5 bolas brancas dentre 10, não tinha? Então, eu vou ser 5 bolas brancas dentre 10. Esse vai ser o meu primeiro sorteio. Sorteei a bola, tá? Eu não tenho agora uma bola branca a menos, porque eu não estou repondo, né? Porque aqui nesse exercício não diz que eu tenho reposição. Então, o que vai acontecer? Das 5 bolas, eu vou ter apenas 4 bolas brancas agora, certo? E das 10 de total, como eu já sorteei uma, agora eu vou ter apenas 9. Então, vão ser 4 bolas brancas entre 9. Então, 5 bolas brancas entre 10, vezes 4 bolas brancas entre 9. 5 vezes 4 é 20. 10 vezes 9, 90. Corta 0 com 0, dá 2 nonos. Isso pode ser um resultado, tá, gente? Agora, por que, gente, pode ser um resultado? Porque, às vezes, as alternativas de algumas questões que eu posso passar para vocês vai dar em fração. Certo, gente? Então, vocês podem saber que a probabilidade de sortear dentre essas configurações aqui de bolas coloridas entre 10 bolas é 2 nonos. Ou então, em decimal, 0,2222. Ou em percentual, que nos dá uma boa ideia qual é a chance que a gente tem, vezes 100, né? O decimal vezes 100, dá 22,22%. Vamos, por exemplo, B, tá? A questão B, tá? Do exemplo 1. Uma bola branca e uma bola preta. Primeira coisa, vamos montar a permutação, que multiplica as frações, tá, gente? A permutação, eu sempre começando pela permutação. Tem ou não tem que permutar? Tem que permutar. Então, vamos montar a permutação e vamos achar o resultado. Depois, eu monto as frações que eu vou multiplicar pela permutação, tá? Vamos lá. Gente, vamos pensar um pouquinho. Tenho 2 bolas sorteadas, uma branca e uma preta, então eu tenho 2 fatorial dividido, tá? Eu tenho apenas uma branca e eu tenho uma preta, são diferentes, não são? Mas eu preciso somar 2 aqui embaixo, né? Então eu vou ter o fatorial da bola branca, 1 fatorial vezes 1 fatorial da bola preta. 1 mais 1, 2, tem 2 em cima, fechou a conta. Agora eu vou fazer a divisão. 2 fatorial é 2 vezes 1, dá 2, certo? 1 fatorial é 1 mesmo. E o 1 vezes 1, tá? É 1 também. Então, aqui seria 2 sobre 1, que eu tenho o resultado de 2, tá, gente? Mas vamos voltar agora para as frações, tá? Eu sei, então, que o resultado fatorial é 2, tá? Perdão, do fatorial, da permutação, tá? Vamos lá. Agora eu vou sortear uma bola branca e uma bola preta. Então, o primeiro sorteio, eu tenho 5 bolas brancas entre
10 bolas ao total, tá, gente? 10 bolas ao total. Então, eu tenho 5 nonos vezes... Agora, eu tenho quantas bolas pretas eu tenho, tá? Para realizar o sorteio das pretas. Eu tenho 3 bolas pretas. Mas eu tenho 10 bolas? Não. Eu não tenho mais 10 bolas na urna. Eu tenho apenas 9, porque eu já sorteei uma branca antes. Então, 10 vai cair para 9. Então, 5 vezes 3 dá 15. 10 vezes 9 dá 90. Simplificando, dá 1/6, tá? Vezes 2, tá? Dá 1/3, tá, gente? Então, 1/3 ou 0,3333 ou 33,33%, tá? Então, vamos lá. C, uma bola branca, uma bola preta e uma bola amarela. Vamos montar a permutação primeiro. 1, 2, 3. Eu tenho 3 alternativas, tenho 3 sorteios, então é 3 fatorial dividido. Quantas bolas brancas eu tenho? 1. Então é 1 fatorial. Quantas pretas eu tenho? 1. É 1 fatorial. Quantas amarelas eu tenho no sorteio? 1 também. Então é 1. Não é quantas eu tenho na urna, é quantas eu estou sorteando. Aqui eu estou calculando sobre o sorteio, tá, gente? É sobre o sorteio, não é sobre quantas eu tenho na urna no total. Isso eu vou considerar nessa fração aqui. Então, 3 fatorial dividido por 1 vezes 1 vezes 1, tá? Abrindo 3 fatorial dá 3 vezes 2 vezes 1, tá? Que dá 6, tá? E 6 sobre 1 dá 6, tá certo, gente? Aí, então, eu vou fazer o quê? Vamos pensar agora. Ah, professor, mas o professor primeiro está sempre sorteando as brancas, depois ele sorteia a preta, depois a amarela. E isso não vai fazer diferença se eu não sortear primeiro a amarela, depois a preta, depois a branca? Não vai fazer diferença alguma, gente. Não vai fazer diferença alguma. Se vocês quiserem trocar a ordem, pode trocar. Desde que vocês respeitem a quantidade de bolas coloridas e sempre considerando as que já foram sorteadas no total. Vamos dar um exemplo, tá? Eu tinha 5 bolas brancas entre 10, certo? Ok, sorteei uma, tá? Agora eu tenho um total de 9 bolas. Quantas pretas eu tenho? 3. Aqui em cima tenho, ó, 3 pretas e 2 amarelas, tá? Então, eu tenho 3 pretas em 9 bolas, porque uma branca já foi sorteada. Sorteei essa bola preta, o que eu vou ter? Eu vou ter agora quantas bolas amarelas? 2, tá? Entre 8, porque eu sorteei uma branca e uma preta. Agora eu tenho, então, 8 bolas na urna, tá? E eu faço 5 vezes 3 vezes 2, dividido por 10 vezes 9 vezes 8, dá 30, tá? Dividido por 720, tá? Simplificando, dá 3 sobre 72. Corto o zero de cima com o de baixo, 3 sobre 72 vezes 6, tá? Posso simplificar o 72 com 6 aqui, ou com o 3, tá? Multiplicar com o 3 e dividir por 72. Simplificando, eu tenho 1/4 ou 0,25, tá? Em decimal, ou em percentual 25% de chance de conseguir sortear entre 10 bolas, uma branca, uma preta e uma amarela, tá certo, gente? Vamos lá. 2 bolas brancas e 2 bolas pretas. Vamos lá. Primeira coisa, vamos montar a permutação, tá? Quantas bolas eu tenho aqui no sorteio? Tenho 2 brancas e 2 pretas, então são 4 bolas. Então, são 4 fatorial dividido. Quantas bolas brancas eu tenho? 2. 2 fatorial vezes quantas bolas pretas eu tenho? 2 fatorial. 2, então é 2 fatorial. Então, é 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Ah, isso aqui 2 vezes 2 fatorial dá 4. E... Não dá não, gente, tá? Não é assim que a gente faz. A gente vai fazer o quê? A gente vai abrir o fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, corto 2 fatorial de cima com esse 2 fatorial de baixo, aí eu vou ter 4 dividido por 2 fatorial, tá? E aí vai ser, o 2 fatorial vai ser 2, tá? E aí eu posso fazer a multiplicação, tá? Aí eu faço 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, tá? Por quê, gente? Quantas bolas brancas eu tinha, tá? 5 bolas brancas, tá? Entre 10. Sorteei uma, agora eu tenho o quê? Sorteando outra bola branca, eu tenho 4 bolas brancas entre 9, tá? Vezes 3 bolas brancas entre 3 bolas pretas, tá? Eu tinha 3 bolas pretas, vou sortear a primeira, eu tinha 3 bolas pretas em 8, tá? Vou sortear agora, tinha 3, sorteei uma, agora tenho 2 bolas, tá? Pretas e entre 7, porque eu tinha 10, sorteei uma, fui para 9, sorteei outra, fui para 8, sorteei outra, fui para 7. Vocês quiserem montar a quantidade de frações já considerando isso, vocês já podem montar, tá? Só aí em cima vocês vão ter que cuidar. Quantas brancas eu tinha? 5. 5, sorteei uma, 4. Quantas pretas eu tinha? 3, sorteei uma, 2. Certo, gente? Fazendo a multiplicação,
E a simplificação, tá, gente? Eu posso simplificar. Esse 6 subentende-se que ele está na parte de cima da fração aqui. Se eu fizer a multiplicação, posso cortar com o de baixo, tá? Então, esse 6 corta aqui e fica 1/7, tá? E dá 0,1429, tá certo, gente? E aí, 0,1429 vezes 100 dá 14,29%, tá certo, gente? Então, vamos lá. 3 bolas brancas e uma amarela, tá? Quantas são? 3 mais 1, 4. Então, é 4 fatorial, que é quantas bolas eu estou sorteando, dividido. 3 bolas brancas, 3 fatorial, vezes uma bola amarela, 1 fatorial, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, vou abrir esse fatorial, 4. 4 vezes 3 fatorial, corto de 3 fatorial de cima com 3 fatorial de baixo, vai dar 4 dividido por 1, vai dar 4, certo? Vamos agora aos sorteios, vamos armar aqui a continha. Eu tenho 4 sorteios, tenho 4 frações. Posso fazer 1, 2, 3, 4 e vou pensar, tenho 10 bolas, vou sortear uma, fica 9, sorteio o outro, fica 8, sorteio outra, fica 7, tá, gente? Então, sorteei 4 bolas, de 10 eu vou parar para 7, tá? Então, vamos lá. Aí depois, quantas bolas brancas eu tinha? 5. Sorteei uma, fica 4. Sorteei outra, ficam 3. Tá certo, gente? Quantas bolas amarelas eu tinha? 3. Perdão, 3 não, 2, né? 2 amarelas. Então eu tenho 2 amarelas em 7. Certo, gente? Assim vocês podem ir montando devagarinho as frações, tá? E aí, então, eu sorteei 1, 2, 3 brancas e depois sorteei a amarela, tá? Fiz a multiplicação de cima, fiz a multiplicação de baixo, eu fiquei com 1 sobre 42 vezes 4, tá? Que vai dar, o 4 multiplicando com 1 vai dar 4 sobre 42, simplificando dá 2 sobre 21, tá? Isso em decimal dá 0,0952, multiplicando por 100 dá 9,52%, tá certo, gente? Vamos lá, exemplo 2. Uma urna possui bolas numeradas de 1 a 5. Então, eu tenho 5 bolas diferentes, porque cada uma tem um número diferente, tá, gente? Não tenho mais 5 bolas iguais e nem de cores iguais. Eu tenho todas as bolas são diferentes, mas elas são numeradas de 1 a 5, tá certo? Tirando 3 bolas ao acaso, tá? Qual a probabilidade de sair as bolas 3, 4 e 5 nesta ordem, tá? Então, ó, nesta ordem, tá? Então, como o problema especifica que é nesta ordem, então não há necessidade de montar a permuta. Por quê? Porque eu tenho que considerar que ela tem que ser especificamente naquela ordem. Primeiro tem que sortear a bola 3, depois eu tenho que sortear a bola 4 e depois eu tenho que sortear a bola 5, tá certo, gente? E eu não posso permutar, porque senão a minha probabilidade vai aumentar. Porque eu vou considerar que primeiro pode ser o 5, depois o 3, depois o 4, depois primeiro o 5, depois o 4, depois o 3. E assim eu posso montar, tá? Que são 6 combinações diferentes. Mas não é o caso, eu tenho que respeitar esta ordem. Tem que ser primeiro a 3, depois a 4, depois a 5. Por isso eu não permuto, porque daí a probabilidade fica pequena, tá certo, gente? Então vamos lá. Mas só que aqui, professor, mas o senhor está colocando 1, o senhor não está sorteando 3 entre 5, 4, 2 entre 5, depois uma entre 5? Não, gente. Porque aqui é o seguinte, eu tenho 5 bolas diferentes, então sorteando a bola 3 representa o quê? Uma bola em 5 bolas que eu tinha dentro da urna. Mas eu já sorteei uma bola, então eu vou ter de 5, eu vou ter 4 bolas, porque não está tendo reposição, né, gente? Eu não estou jogando a bola de volta para a urna. Então eu vou ter o quê? Outra bola 4, que é apenas uma bola 4 que existe, tá? Uma bola entre 4 bolas que eu tenho na urna. Sorteei a bola 4, então eu tenho a bola 5, que é uma bola entre as 3 que sobraram na urna, tá? Porque eu já sorteei assim as outras duas, certo? E aí eu faço a multiplicação. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 5 vezes 4 vezes 3, 60. 1 sobre 60 dá 0,0167. E dá, multiplicando por 100, dá 1,67%. Isso é uma probabilidade bem baixa de que saia nesta ordem a bola 3, a bola 4 e a bola 5. Tá certo, gente? Exemplo 3. Uma urna possui bolas numeradas de 1 a 5. Tirando-se 3 bolas ao acaso, qual a probabilidade de sair as bolas 3, 4 e 5? Opa! Qual é a diferença do exemplo 3 para o exemplo 2? Ele não pediu nesta ordem. O que significa? Que se não tem nesta ordem, eu tenho que permutar, gente. Vamos montar a permuta então, tá?
Permutação, quantas bolas estou sorteando? 3, então 3 fatorial dividido. Quantas bolas diferentes eu tenho? 3 também, então vai ser 1 fatorial, 1 fatorial, 1 fatorial, certo? Todos eles multiplicados, tá? E aí eu vou abrir o fatorial de cima e dividir pelo de baixo. Mas como o fatorial de cima vai até o 1 e o de baixo também vai até o 1, então eu vou abrir os dois. O fatorial de 1 é 1 mesmo, tá, gente? Então, e o de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 1 vezes 1 vezes 1 dá 6. 6 sobre 1 dá 6, tá certo? Vamos montar agora, então essa é a permutação só, tá, gente? Agora nós vamos montar a fração, tá? De novo, eu tenho 5 bolas diferentes dentro da urna. Então, cada sorteio que eu faço é uma bola específica entre o número de bolas que eu tenho na urna. Então, o primeiro sorteio eu vou considerar que eu vou pegar uma bola específica entre as 5 que tem na urna. Mas, como eu já fiz o primeiro sorteio, uma bola caiu fora e não volta para dentro da urna porque não há reposição, então eu vou ter o quê? Uma bola entre as 4 que restaram dentro da urna. Agora, sorteei 2 bolas, então eu vou ter uma bola entre 3 bolas que sobraram dentro da urna, porque eu já sorteei 2 das 5. Então, sobraram 3 da urna. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 6, vezes 5 vezes 4, dividido por 5 vezes 4 vezes 3, tá? Vai dar... aqui eu fiz uma simplificação, tá, gente? Tá? Eu simplifiquei, devo ter simplificado o 6 com o 3 e com o 4 depois, tá? Por isso que ficou sem o número de fora, tá? Mas o resultado dá 1/10, tá, gente? Ou fazendo tudo multiplicado, dividido por isso aqui, chegando em fração, ele vai chegar nesse 1/10, tá? Que é 0,1 vezes 100 dá 10%. Tá certo, gente? Então, essa é a probabilidade de chance. Vejam como aumentou a chance entre eu manter a ordem do sorteio, tá? Isso é, eu sortear as bolas 3, 4 e 5 nesta ordem, eu só tenho 1%, olha, não chega a 2%, tá, de chance de sortear as bolas 3, 4 e 5 nesta ordem, mas sortear as bolas 3, 4 e 5 em qualquer outra ordem, eu já chego em 10%, gente. Vejam como permutar aumenta a probabilidade. Por isso que sempre que a gente disser que existe ordem, eu não permuto para deixar a probabilidade baixa, porque ela é realmente baixa. Se houver, se não tiver ordem, tá? Aí eu vou permutar, vou jogar uma multiplicação aqui para aumentar a probabilidade, porque não importa qual é a ordem que seja. Aqui eu botei 4, 5 e 6, tá, gente? Mas é 3, 4 e 5, tá, gente? Aqui tá errado, tá? Eu vou ter que mudar aqui só o exemplo, tá? Mas não tem problema, tá? Subentende-se que o número 3 tá aqui, o número 4 tá aqui e o número 5 tá aqui, tá certo, gente? Só para representar que eu tava pegando números diferentes. Mas se eu quiser sortear o número 4, 5 e 6 aqui, seria a mesma coisa, tá, gente? Porque são bolas diferentes dentro de uma mesma urna, tá? E nenhuma se repete. Isso significa o quê? Que eu tenho 5 bolas dentro da urna e as 5 são diferentes, porque cada uma tem um número diferente, tá certo? Então vamos lá. Vamos ao exemplo 4, tá? Um casal deseja ter filhos, tá? 4 filhos. Ele deseja ter 3 mulheres e 1 homem, tá? Qual a probabilidade de ocorrer o que o casal deseja, tá? Vamos primeiro pensar na permutação. Por quê? Porque eles não pediram ordem, né, gente? Eles não pediram ordem, eles apenas disseram que querem, entre os 4 filhos, eles querem ter 3 mulheres e 1 homem. Tá? Ele não importa se o homem nascer primeiro, ou nascer por segundo, ou nascer por terceiro, ou nascer por quarto. Para eles não importa, tá, gente? Então, o que acontece? Eu vou ter que montar uma permutação, porque não há ordem especificada. Então, entre 4 elementos, tá? Mulher, mulher, mulher e homem, eu tenho 4 elementos, então é fatorial de 4. Ó. Aqui eu tenho uma chave que eu mostro que são os 4 elementos, boto 4 fatorial. E aqui eu vou fazer o quê? Eu tenho mulher, 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 eu tenho 3 mulheres, tá? Que são 3 elementos iguais, vai ser 3 fatorial, vezes o homem, que vai ser sozinho aqui, 1 fatorial. Então, 4 fatorial, eu vou abrir até o 3 fatorial para já cortar com o de baixo, tá? Então, 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial, corto de cima com o de baixo. E o 1 fatorial é 1, né, gente? A gente sabe que é 1. Então, vai ficar 4 sobre 1, que vai dar 4. Então, a permutação deu 4, tá? Mas agora nós vamos montar a fração. Então, é o seguinte, ó, primeiro, vamos pensar. A cada nascimento,
tá? Que nós vamos ter, tá? Há uma possibilidade. Vamos lá. A cada nascimento, tá? Existem uma possibilidade de nascer homem e uma possibilidade de nascer mulher, certo? Então, se eu quero que nasça, por exemplo, homem ou mulher, eu vou escolher uma possibilidade dentre duas que existem. Só que o que acontece, gente? Existe aqui uma espécie de reposição. Por quê? Porque eu não vou achar. Porque se a primeira a mulher teve um filho homem, depois ela necessariamente vai ter uma filha mulher, não faz sentido. Isso não é assim que funciona. Cada vez que a mulher engravida, ela reseta as chances de ter filho homem ou filho mulher. Então o que acontece, gente? Se eu tenho aqui uma chance de ter um filho homem, entre nascer homem e mulher. Depois eu posso ter uma chance entre nascer filha mulher, entre duas chances de nascer homem e mulher. Então, todas as frações vão ser um meio. Vai ser uma chance, tá? Que vai nascer apenas um sexo dentre duas possibilidades, certo? Sendo aquele que eu quero ou não, tá? É uma chance em duas, certo? Eu quero muito que nasça filho homem, então vai ser uma chance em duas. Eu quero muito que nasça filha mulher, então vai ser uma chance em duas também. Então eu vou fazer o quê? Vou multiplicar 4 vezes um meio, porque é uma chance em duas para mulher, uma chance em duas para mulher, uma chance em duas para mulher, porque aqui eu já falei para vocês, existe uma espécie de reposição, e uma chance em duas para homem, vezes o 4, tá? Que é o da permutação, porque eu não tenho ordem, um homem pode nascer a qualquer ordem, pode ser por nascer por primeiro, por segundo, por terceiro, porque a questão não diz que é nessa ordem. Fazendo a conta, a multiplicação, eu vou ter 1/4, tá? De fração, que eu vou chegar, tá? Posso 2 vezes 2, posso cortar esse aqui, com esse de fora, tá? E eu vou ter 1 vezes 1 é 2 vezes 2, aí vai dar 1/4, tá? Vocês podem fazer essas simplificações, tá? Mas sempre cuidem para não errar essa simplificação, tá? Vai ser 1/4 de chances, ou 0,25 em decimal, ou 25%. Pode ser uma dessas 3 respostas aqui que o exercício vai dar as alternativas, tá certo, gente? Pode ser em fração, em decimal ou em percentual, tá? Se atentem quanto a isso. Agora, gente, o último exemplo que eu tenho é o exemplo 5. Uma urna, existem 10 bolas. 5 brancas, 3 azuis e 2 vermelhas. Sorteadas 3 bolas, qual a probabilidade de pelo menos uma bola sorteada ser branca? Tá? Então vamos pensar um pouquinho, tá? Qual é a probabilidade de que uma bola, tá? Pelo menos uma bola seja branca? Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho 5 brancas, 3 azuis e 2 vermelhas, tá? 5 bolas não são brancas dentre as 10 e as outras 5 são. Certo? Por que eu estou pensando assim, gente? Porque eu tenho um macete para fazer. Então, quando eles pedem pelo menos ou que não seja, o que a gente entende? A gente entende que a gente tem que fazer uma inversão. Eu preciso que pelo menos uma bola das 3 sorteadas, seja branca. Então, o que significa? Significa que eu tenho que calcular a probabilidade, tá? É mais fácil, tá, gente? É sempre bem mais fácil, é um caminho mais curto. Eu calcular a probabilidade de saírem todas que não sejam brancas e subtrair 1 dessa probabilidade, tá? 1 menos essa probabilidade de que todas que não sejam brancas. Então, ó, se eu não quero que sejam todas as bolas de outra cor, eu devo fazer 1 menos a possibilidade de todas as bolas que não são brancas. Certo, gente? Então aqui, por exemplo, assim, ó, eu tenho 5 bolas brancas, mas eu quero que em cada sorteio pelo menos uma, tá, seja branca. O que acontece? Eu vou ter que fazer 1 menos a possibilidade de sair todas as outras cores, tá? Aí a gente monta 1 menos, aí vamos abrir parênteses e vamos montar as frações, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui 5 bolas, tá? Então, o que vai ocorrer, gente? Vai ocorrer que eu tenho aqui 3 bolas azuis e 2 bolas vermelhas, tá? Por exemplo. Então, o que vai ser a ideia, tá, gente? Eu tenho 5 bolas que não são brancas. Então, eu vou calcular essas 5 bolas como se elas fossem iguais, certo? Então, eu vou colocar 5 entre 10, 1 menos 5 entre 10, sorteei uma, 4 entre 9, sorteei outra, 3 entre
8, tá, gente? Nem nós vimos fazendo antes. Multiplico esses todos em cima, divido pelo de baixo, fiz isso aqui, fiz a simplificação, deu 1/12, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ter que fazer essa subtração do 1 por MMC. Posso fazer, tá? Mas tem um macetezinho. 12 vezes 1 dá 12, menos 1, 11. Então vai dar 11/12, tá? Ou 91,67%. Ah, mas deu uma probabilidade alta, professor. Sim, porque a metade das bolas que eu tenho é branca. Então, com certeza, tem uma grande chance de que, sorteando 3 bolas, pelo menos uma vai ser branca. Certo, gente? Então, aqui a gente fez o quê? Quando eu digo que eu não quero, tá, que todas sejam bolas brancas, ou que eu não quero que todas sejam bolas de outra cor, o que eu vou ter que fazer? Eu peguei as duas bolas, as bolas que não são da outra cor, que são da outra cor, e considerei elas como iguais, tá? Porque eu não posso ter todas iguais. Eu tenho que ter pelo menos uma branca. Então eu tenho que fazer um menos. Um menos que a gente chama é o inverso, é a negação. Então eu tenho esse sorteando, fazendo isso que eu fiz aqui, sem ser um menos, eu estou considerando o quê? Qual é a probabilidade de saírem azuis e vermelhas, tá? Só que quando eu faço um menos, estou excluindo a chance de saírem todas azuis e todas vermelhas. Isso significa o quê? Que vai ter sempre pelo menos uma branca. Mas pelo menos significa que possa ter uma ou mais brancas, tá, gente? Por isso que essa chance é maior, tá certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. É um conteúdo bem acessível, bem tranquilo, só que tem que prestar atenção porque tem alguns truquezinhos, tá certo? Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, tá, gente? Por e-mail, especificando o nome de vocês, a turma, a disciplina, qual é a atividade que vocês estão fazendo e qual a questão que vocês têm dúvida, que eu entro e ajudo vocês prontamente, tá certo, gente? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.